Cristo. A graça e a verdade, sabe, no grego, veio por Jesus Cristo. Está literalmente no verbo singular. Quer dizer que a graça e a verdade são um. Certo? O verbo tinha que ser plural, mas não é. Por isso, graça e verdade são um, como água e molhado. São um. Não pode tocar na água sem ficar molhado. Não toca na graça sem tocar na verdade. E é incrível, não dá para entender o corpo de Cristo às vezes. Sabe, temos muita pregação sobre o favor. Mas favor é graça. Não somos da graça, somos do favor. Amigo, cariz é favor. Amém? Favor e graça são os mesmos quando você olha uma versão da Bíblia, toda vez que graça e paz sejam multiplicadas, parênteses, favor e merecido. Favor e merecido. Amém? É favor. Amém? Em alguns lugares, se eles não aceitam a graça, você prega sobre favor, eles aceitam favor. Então, o fato é que, certo, esta analogia aqui de Deus como uma águia te cobrindo com as suas penas e debaixo das suas asas te confiarás, sua verdade é graça e verdade. Eu vou provar para você que essas asas aqui são a figura da graça e depois a verdade renova a cada manhã. Certo? A palavra recebe, que é suas misericórdias em algumas Bíblias, em outra versão como a NVI, seu amor se renova a cada manhã. E é óbvio que até os tradutores não souberam como lidar com essa palavra, porque é muito rica, recebe. Certo? Então alguns dizem, em um lugar amor, em outro lugar misericórdia. Mas escute, em Israel hoje tem um Novo Testamento em hebraico. E eu olhei neste Novo Testamento e pedi ao meu amigo para ir em João 1:17, que diz, a lei foi dada por Moisés e a graça é a verdade. E olhei aquilo, e eu sei ler um pouco, certo? E diz, Hesed ve'emet, que é Hesed, de Hesed, que se renova a cada manhã. A Hesed, que Davi disse, sua Hesed é melhor do que a vida. Essa Hesed veio por Jesus Cristo. Uma verdadeira Hesed. Eu disse uma verdadeira Hesed. Ok? Amém? Então aqui também temos Hesed ve'emet. Como eu sei? Porque a palavra apenas é a palavra evrá em hebraico e a expressão debaixo das suas asas é kanaf. Olha, kanaf é muito interessante, porque no último capítulo diz aqueles que temem o meu nome, o último capítulo do Antigo Testamento, em Malaquias, diz para os que temem o meu nome nascerá o sol da justiça, com cura nas suas asas. Asas é kanaf, literalmente. Então temos essa figura e hoje os rabinos vão te falar que o manto de oração que eles usam é kanaf, para asas, certo? Não se esqueça, Jesus falou que eles alongam os seus mantos de oração, mas não tem poder. Então não compre o manto de oração pensando que tem poder, certo? É o que simboliza no corpo de Jesus, quando a mulher tocou naquilo, certo? Porque ela sabia que o Messias seria o sol da justiça e quando isso é pregado, como o sol que revela o Filho de Deus, e escute isso, as pessoas podem tocar e ser curadas. Olha, Evrá é apenas kanaf e asas. E tem uma referência que fala dos dois. Deuteronômio 32. E este capítulo aqui é uma canção de Moisés. Moisés estava prestes a morrer e ir para o Senhor. E Israel estava terminando a sua jornada, estava prestes a entrar na terra da promessa pelo rio Jordão. E Deus falou para Moisés, eu vou te dar uma canção, Moisés. Quero que coloque isso na boca deles. Nos dias vindouros, em gerações e gerações, quando algo ruim acontecer, eles vão cantar isso e se lembrar de mim. Vão se lembrar, é uma canção para Israel. E um dos versos, o verso 11, diz assim, como a águia desperta sua ninhada, move-se sobre os seus filhos, estende as suas asas. Asas aqui é kanaf. Toma-os e os leva sobre as suas asas ou penas. Aqui é Evra. Então aqui temos dois termos em apenas um verso. Olha, Deus está falando do momento que os tirou do Egito. Como os tomou, os levou sobre asas de águia. Enquanto eu me preparava, o Senhor falou, diga a eles, que eu ainda os carrego, o meu povo, sobre asas de águia, quando eles voam. Não pode falar de asas de águia quando ela está voando com a mamãe águia, certo? Lá no chão, somente no chão, não tem águia assim. Não tenha medo de voar. A promessa aqui é que você vai voar e não vai morrer.
no Salmo 91, certo? E como se isso não bastasse, fala do início da história de Israel. O outro verso diz, assim só o Senhor o guiou, certo? E diz, e não havia com ele Deus estranho, e depois diz, e ele o fez cavalgar sobre as alturas da terra. E aqui diz que é cavalgar como um cavalo, mas cavalgar nas alturas? Eu creio que tem uma profecia oculta aqui, certo? Que Moisés, durante o seu tempo, não sabia nada de aviões, sabe, mas para o nosso tempo, sim, Deus prometeu que o seu povo estará nas alturas da terra. Sabe? E voar é um privilégio que temos, que nem mesmo Salomão pôde ter. Se ele visse isso hoje, sabe, ele diria, eu não sou o mais rico, você é. Se Salomão visse a sua máquina de lavar, a sua televisão e todo o aparelho eletrônico que você tem, se ele olhasse para o seu iPad, o seu iPod, o seu celular, ele diria o seguinte, eu desisto. Eu não sou mais rico e nem muito inteligente, porque eu não sei de nada disso. E você vê tudo isso e você menospreza tudo isso e diz, eu queria uma casa maior. E sempre queremos algo maior, melhor, mais forte, mas temos que parar com isso e perceber que se nós voltássemos para o tempo de Moisés ou até de Salomão, onde tudo era muito, sabe, complicado, grande e tudo mais. Escute isso, eles não tiveram o que você tem hoje. O que é que vai te fazer feliz? Amém? Eu não estou falando com vocês. Mas para quem está lá fora, pare de reclamar. E comece a viver, comece a ser feliz, aleluia! Estou falando para o mundo, amém? Mas nós precisamos parar de reclamar dos nossos filhos e nos alegrar com eles. Corrigir sim, mas olha, sabe, corrigir é como tirar dinheiro do banco. Toda vez que você tira dinheiro do banco, certo? Tem menos e menos. E tem que depositar. Depositar é bom. Depositar é passar tempo com eles. Amém? Elogiar para que eles fiquem alegres. E quando for a hora de retirar, e temos todos que retirar às vezes, não vai ser tão difícil. Não vai ficar zerado. Certo? E essa canção é linda. E olha isso, vou provar para você agora que asas de águia falam da graça. Em Êxodo 19, você se lembra deste capítulo aqui? Fica antes de Êxodo 20. Ah, que revelação. Em Êxodo 20 estão os 10 mandamentos, onde você vê os 10 mandamentos. Amém? Ali estão os 10 mandamentos. Olha, em Êxodo 19 eles tinham saído do Egito, semanas antes, e Deus os levou para o Monte Sinai e falou para eles, certo? E subiu Moisés a Deus, e o Senhor o chamou do monte, dizendo, assim falarás à casa de Jacó. Vós tendes visto o que fiz aos egípcios, como vos levei sobre asas de águias, e vos trouxe a mim mesmo. Deus queria que eles continuassem na aliança de Abraão, que é Deus os tirou não porque eles eram bons, mas porque Deus é bom. Deus não abriu o mar vermelho porque eles eram fiéis, mas porque Ele é fiel. Eles murmuravam pelo caminho, murmuravam o tempo todo. E Deus também não curou aquelas águas amargas de Mara, certo? Por causa da obediência deles. Mas porque ele queria cumprir a sua aliança com Abraão, que é uma aliança incondicional. E Deus disse, continue nessa aliança, a graça vos trouxe até aqui, e a graça vai te levar. E eles disseram. Depois disso eles falaram. E asas de águia é esse período. Deus disse do Egito até chegarem no Sinai, foi um período de asas de águia. Ou seja, o período da graça é um período de asas de águia. Ou seja, se estou sob a graça, eu vou caminhar muito mais rápido. Vou progredir muito mais rápido. Amém? Vou crescer muito mais rápido. As bênçãos vão me ajudar. Amém? Vão facilitar tudo muito mais rápido. Se você estudar a caminhada do Egito até o Monte Sinai, eles não conseguiriam chegar em 50 dias. Não mesmo. Eu te digo agora, não mesmo. Mesmo caminhando. Mas a Bíblia diz que as suas pernas não incharam nos 40 anos. Estou falando deste período, Egito até o Sinai. Ou seja, eles nem perceberam, caminharam e de repente passaram montanhas. Foi sobrenatural. Foi levado em asas de águia. Então Deus vai te levar em asas de águia. Está ouvindo, igreja? Se alegra com isso? Amém? Um período da graça. E o propósito era levar para Ele mesmo. E Deus nos leva para si mesmo quando Ele, sabe, se revela na sua bondade, na sua beleza. É lindo. Ele foi o primeiro a entrar
na arca de Noé. Ele entrou e disse: entra na arca, você e sua família. É seguro, entra na arca, você e sua família. E depois que o dilúvio acabou, o que ele disse? Saiam agora da arca. Ele é o primeiro a entrar e o último a sair. E eu sempre falo que um herói faz isso. É o primeiro a entrar e o último a sair, para que todos estejam seguros e ninguém fique para trás. Foi isso que aconteceu com eles, quando os filhos de Israel saíram do Egito. Certo, tudo isso antes do Sinai. Você tem que conhecer essas histórias. O Mar Vermelho se abriu antes disso. As águas de Mara foram curadas antes do Sinai. O maná começou a cair antes do Sinai. A água da rocha, Refidim, a primeira vez antes do Sinai. A batalha contra os amalequitas, amém, e os seus inimigos, essa foi diferente. Ok? Deus deu para eles a vitória. Um período de pura graça. Inimigos se levantando contra eles, ou algo natural, ou um desastre, Deus sempre dava o livramento. Eles eram perfeitos durante esse tempo? Não mesmo, leia, eles reclamavam o tempo todo durante esse período. Murmurar é pecado. Mas Deus falou, eu os trouxe em asas de águia. Contra os inimigos, contra a escassez. E toda necessidade. Deus não é bom? Mas escute bem isso. Que esse período de pura graça agora é nosso permanentemente. E depois disso, a Bíblia diz que a lei veio. E em Romanos capítulo 5, a lei veio para que a ofensa abundasse. Estude isso. Estudiosos estudem. A lei veio. Ali diz paraskoi, que é para, do lado. Ela veio ao lado. Não era a agenda principal de Deus. A agenda dele sempre foi a graça. A lei veio não para nos tornar justos, mas para que a ofensa abundasse. Então, foi um tempo de asas de águia. Finalmente, eles falaram com soberba. Kolasher beber Adonai, nascer. Tudo que o Senhor falar, aos pés do Monte Sinai, Êxodo 19. Depois que Moisés falou isso, tudo que Deus ordenar, eles nem tinham ouvido os 10 mandamentos. Nós conseguimos fazer. Bem, depois disso, bezerro de ouro. Quando saíram do Egito, não queriam bezerro de ouro, mas tinham ouro. Depois do Mar Vermelho, não queriam bezerro de ouro, e eles tinham ouro. Depois das águas de Mara serem curadas, eles tinham ouro, mas não bezerro de ouro. Por que veio o bezerro de ouro? Se colocaram sob a lei. É o que acontece com pessoas do mundo inteiro. Esta é a minha missão. Eu te digo, igreja, que a força do pecado é a lei. A graça é o poder para a santidade. O pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Temos que pregar a verdade para o corpo de Cristo, para que o corpo de Cristo suba para o nível que Deus deseja. Amém? E quando Deus deu para eles a lei, ele sabia que iam errar. Deus falou para eles, olha, sabe, tem algo que eu quero que construam. No mexicano, tabernáculo, lugar santíssimo, Kadosh HaKadoshim, o santo dos santos. E neste lugar vai ter um propiciatório. Olha o propiciatório, certo? Na Arca da Aliança. E olha o que Deus falou em Êxodo 25. Êxodo 25, os querubins estenderão as suas asas por cima, cobrindo com elas o propiciatório, as faces deles umas defronte da outra. Asas aqui, canaf, outra vez asas, certo? Verso 21. E porás do propiciatório, e ali virei a ti, e falarei contigo de cima do propiciatório. Uau! Olha, propiciatório é o meu ministério. Eu prego do propiciatório. Alguns pregam do trono de juízo. Eu prego do Monte Sião, alguns pregam do Monte Sinai. Eu quero que todo pastor e todo líder comece a pregar do Monte Sião e também do propiciatório. Posso ouvir um amém? O propiciatório, o lugar onde as asas dos querubins estão. Olha a figura de novo, certo? E ali o sangue era aspergido no propiciatório, entre os querubins. É como se Davi dissesse, eu quero ficar ali, à sombra das suas asas. Eu quero estar debaixo da sombra das suas asas, no lugar onde há sangue. Eu não sou perfeito, mas o sangue está lá. Amém? E a proteção está lá. Está ouvindo, igreja? Se nós vivêssemos no Antigo Testamento e eu fizesse a pergunta, certo?
Qual é o país mais santo no mundo inteiro? No Antigo Testamento, você diria Israel. Eu diria, de todo Israel, qual é a cidade mais santa? Você falaria Jerusalém. Se eu falasse em Jerusalém, bem ali, onde será que seria o lugar mais santo? Você diria naquele monte, onde o templo está. E se eu falasse de todas as partes do templo, o ato exterior, o lugar santo e o santíssimo, certo? Qual é o lugar mais santo? Eu te falei? O Santo dos Santos. E aqui é o Santo dos Santos, só tem um móvel ali no Santo dos Santos. E olha, no Santo dos Santos, onde está o lugar que é o mais santo de todos? O propiciatório. Então, bem no coração de Deus, a coisa mais santa, para sempre, é misericórdia. Kiporet, a cobertura com sangue. Você entendeu? Não é questão de graça e santidade do lado oposto. Tocando na graça, toca na santidade. Amém? Ok. Quero falar algo para terminar. Ah, que isso! Sim! Vou falar sobre os nomes de Deus de uma maneira poderosa, mas por enquanto, antes de entrar nisso, quero falar de um testemunho que eu li agora mesmo. Eu li ontem à noite, mas completamente agora. Este testemunho é de Nova York, Estados Unidos. Há algumas noites atrás, eu e meu marido ficamos presos no engarrafamento por 5 horas. Sem sair do lugar, não sabíamos o que tinha acontecido. Então colocamos uma mensagem do pastor Joseph Prince, que fala sobre o esconderijo, onde tem proteção e vida longa. Mais tarde descobrimos que foi um acidente fatal que aconteceu a 5 segundos na nossa frente. 5 segundos. Então foi o Senhor que nos protegeu daquele acidente. Somos tão abençoados e amados pelo Senhor. Hoje o meu marido também foi protegido miraculosamente de outro acidente e parece que o motorista teve um ataque cardíaco dirigindo e desmaiou. E provocou uma reação onde os carros atrás do meu marido foram atingidos e muitos foram levados para o hospital. Apesar disso, o carro dele não teve um arranhão. Apesar dele ser um excelente motorista, ele não recebeu o mérito. Tudo aconteceu tão rápido, ele não pôde reagir a tempo. De fato, cremos que o Senhor o protegeu de novo, porque naquela manhã, ele estava lendo o devocional do pastor Prince, que falava sobre os versos do Salmo 91. Falou daqueles versos que falam, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará debaixo das suas asas. Você conhece esses versos. E não tem proteção maior neste universo do que debaixo do refúgio das asas do Senhor. Que bem-aventurada esperança podemos ter hoje, sabendo que mesmo que a destruição venha ao nosso redor, sempre vai ter um refúgio e conforto no Senhor, e a paz infalível, a proteção e provisão. E ela nem sabia que eu ia pregar essas mensagens. Glória a Deus, ela não sabia e está falando sobre o Salmo 91. Eu te falei recentemente sobre a senhora que estava no Ritz-Carlton em Jacarta. É onde eu sempre vou lá quando eu prego. Na igreja lá, em Jacarta, eles sempre me colocam naquele hotel em Jacarta. E em 2009 ou um deles, 8, 7, um deles. Houve um terrorista que entrou naquele restaurante durante o café da manhã e se explodiu, um atentado suicida. Uma das irmãs da nossa igreja estava lá naquela hora. Ela andou exatamente atrás de uma grande coluna quando a bomba explodiu. Ela estava citando o Salmo 91. Ela me escreveu, sabe, a sua vida de tal forma que, sabe, ela acorda de manhã e ela sempre confessa ou cita o Salmo 91. Isso é estar no lugar certo. Literalmente, na hora certa. Minha esposa e eu, alguns já ouviram isso, cerca de 3 anos atrás, eu ia pregar sobre o tema do ano. E, naquela semana, saímos para comer bem tarde. E aquele lugar onde fomos comer estava quase deserto. Com muitos lugares para sentar, então nos assentamos em determinado lugar. E só uma loja estava aberta, então pedimos o que podíamos. Enquanto comíamos, um homem se aproximou de nós. Ele veio até onde nós estávamos, pegou uma garrafa de cerveja que estava por ali, e já era bem tarde. Os que limpam já tinham ido embora. Pegou aquela garrafa, veio perto de nós, certo? E eu vi pelo canto dos meus olhos, mas foi tarde, eu não pude pará-lo. E tinha uma coluna perto de onde estávamos comendo.
certo? E ele quebrou aquela garrafa na coluna e os cacos voaram para todo lugar. Fiquei perplexo tão perto de nós que ficamos perplexos e eu estava prestes a, me desviar naquele momento. E eu sei que a igreja ia me perdoar. Sabe, se eu estivesse sozinho, tudo bem, mas minha esposa estava lá e minha filha também. Amém? E eu tenho que ser um homem. Às vezes tem que provar que você é homem. Desculpa. Não. Eu não quero que você lute, só estou dizendo que cheguei perto. Posso ser honesto? Você é tão religioso. E eu fiquei em pé até, ok? E ele olhou para mim e começou a correr rapidamente antes de eu pegá-lo. E cacos para todo lado. E realmente eu fiquei pensando, a Wendy se cortou e eu também. Eu não estou sentindo por causa da adrenalina, sabe? E eu queria ir atrás dele, mas pensei na esposa. E olhamos e nos checamos e tinha cacos de vidro por todo lugar, mas nós paramos e percebemos que bem ali ao nosso redor, certo? Tinha uma, quase que parecendo como uma esfera. O vidro parou. Como se tivesse uma, esfera. Dizendo, até aqui e não mais. E você se lembra quando eu falei daquele tema do ano, anos atrás, e foi uma das coisas que nós falamos? E às vezes, igreja, nós não sabemos e falamos, eu dirijo com muito cuidado, pastor. Não ponha fé nisso. Você tem que ser cuidadoso, mas tem motorista bêbado. Sabe, alguns adolescentes, pessoas que correm, não é sua culpa. Não é sua culpa. Você entende, muitas coisas acontecem, não é sua culpa, como o cara quebrou o vidro e ia pegar e me cortar para ver se Deus me protege. Isso é ridículo. Você me entende? Certo? Não seja ridículo com essa mensagem, ok? A Bíblia nos diz que quando Jesus, como o bebê estava ameaçado, os pais obedeceram a um sonho. O sonho dizia, leva o bebê para o Egito. Levaram o bebê Jesus para Alexandria, no Egito. Eu creio que foi em Alexandria. E eles ficaram ali até que Herodes morreu. É sabedoria. Eu creio que o Senhor ia proteger o bebê Jesus até o último minuto. Mas é sabedoria. Não chamar a atenção. É sabedoria na hora certa se manter, longe do problema. Mas se você sai colocando a mão numa sacola cheia de cobras e diz pegarão serpentes, o que você quer na sua lápide? O que você quer escrito? Eu estava errado. Ok. E agora vamos falar do nome de Deus e já vamos terminar. Falamos dos nomes de Deus, não é verdade? Ok, vamos ler o verso 1 de novo. Temos Elion, temos Shaddai, temos Yahvé, temos Elohim.